Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do portfólio de repolhos da Seminis, porque nós estamos com um lançamento bastante importante, o nosso novo repolho Tropicana. Depois de um certo tempinho, né, a gente tem no portfólio o Astros Plus e o Red Dynasty. A gente está também colocando o Tropicana agora. Eu vou só parar de compartilhar aqui o meu vídeo, mas aí quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem ficar à vontade para fazer através do chat, a gente vai estar respondendo vocês, beleza? Bom, então, falar um pouquinho a respeito do repolho tropicana. Opa. As características dele. Desde o começo, quando a gente começou os testes dele, isso foi acredito que foi no finalzinho de 18, a gente reparou que ele tem uma uniformidade excepcional. E no que isso se traduz em vantagem para o produtor? Ele é um material que pode ser colhido em um corte só, em quase 100% das vezes. Então, para aquele pessoal que tem uma área muito reduzida, com várias culturas, precisa fazer uma rotação realmente muito rápida do campo, precisa liberar o espaço para uma outra cultura, então o Tropicana ele tem uma característica que realmente ajuda nesse processo, porque você consegue ele chega, pronto, ele fica pronto, muito uniforme, então você consegue fazer uma colheita muito rápida desse material, que está ligado a essa segunda característica dele, que é a precocidade. A gente consegue, desde os nossos testes, a gente fez teste em vários estados, em várias condições, mesmo no estado de São Paulo, em várias localidades, e realmente ele manteve essa característica de ter essa precocidade. Então, em campos de boas condições, a gente conseguiu realmente um ciclo 60 dias após o transplante, já fazer a colheita dele, então ele tem uniformidade, ele tem a precocidade. A gente também reparou, através dos vários testes, vários campos que a gente foi fazendo, que ele possui raízes bastante vigorosas. E por que essa informação é importante? Porque a gente está recomendando ele, parou de chover, você já pode começar a fazer o transplante do Tropicana. Então a gente está falando de uma época que tem uma precipitação, uma quantidade de água disponível realmente menor, e ele consegue fazer o aproveitamento muito bom dessa umidade do solo, graças a essas raízes vigorosas. Então é uma outra característica do Tropicana que é bastante positiva. O peso dele, a gente acredita que, assim, o mercado, ele do repolho, ele passou por uma certa mudança, né. Antigamente, a gente tinha como perfil ideal materiais que tinham um peso médio um pouco maior. Só que aí a gente estava falando, assim, de família de 4, 5 pessoas. Hoje em dia a gente está conversando a respeito de famílias de 2, 3 pessoas. Então, o tamanho do repolho para as famílias, ele acabou diminuindo. E o Tropicana, ele tem essa característica, ele tem um peso médio girando aí em torno de 1,5 kg, 2 quilos. Porém, eu já vi campos do Tropicana com 3,5 kg. Então, assim, ele é um repolho que tem características bem plásticas, né, vamos dizer assim, ele se adapta muito bem às condições do produtor. Então, aquele produtor que fornece para um mercado que precisa de cabeças um pouco menores, né, de 1,5 kg, 2 quilos, ele vai conseguir atender, como ele também vai conseguir atender um mercado que precisa de uma cabeça um pouco mais pesada. Daí eu estou falando de 3 quilos, 3,5 kg no máximo. Então, eu acredito que
o Tropicana, ele é um material bastante flexível. Quanto ao formato, ele possui o formato achatado, realmente, ele não é arredondado, ele é um formato achatado, bastante uniforme, bastante, eu acredito que ele é um repolho bem bonito, assim. Possui uma boa cor, ele possui nas folhas mais externas, dependendo do manejo do produtor, ele fica com alguns veiozinhos, mais puxando para o lilás, mas nada que interfira realmente na aparência dele. Ele possui realmente uma cor muito boa. E a janela que a gente está recomendando, conforme eu já citei quando eu comentei sobre as raízes vigorosas, é a partir do momento que para de chover. E por que que a gente está seguindo essa recomendação? Porque o Tropicana, ele não possui nenhum gene de resistência para bactéria. Então, em condições realmente assim de calor e umidade muito altas, a gente não recomenda o Tropicana por conta dele não ter essa característica, mas ele funciona muito bem nessa janela de agora, nessa entrada de inverno, né, nessa transição que a gente fala, entrada de inverno, parou de chover esse ano mais ou menos na segunda quinzena de março, primeira quinzena de março em alguns lugares, você já pode estar transplantando o Tropicana, ele vai bem até o finalzinho do inverno, até o final do ano aqui em São Paulo, mais ou menos em outubro, novembro, quando começa a chover, você consegue ainda colher bem o Tropicana, então ele tem uma janela bastante interessante, e aí vocês vão ver que realmente o Tropicana, ele é um material complementar ao Astros, porque na janela onde o Astros ele é ele é rei, porque ele possui uma sanidade muito boa, a gente está recomendando o Tropicana. E aí, assim, aqui algumas fotos dele, em comparação com materiais da concorrência. Então, aqui você consegue ver bastante diferença, a cabeça do Tropicana já formada, já no ponto de colheita, e enquanto o material cheque da concorrência, que é o material que o produtor utiliza ou utilizava, ele ainda vai mais uns 10 dias, né, dependendo da temperatura, dependendo da época do ano que a gente está trabalhando. Então, o Tropicana, ele é um material bastante rápido, ele tem um ciclo muito bom, e aí somando a questão da uniformidade, ele permite realmente que você faça uma rotação muito rápida. E existem vários benefícios em ter o repolho, implantar o repolho realmente na sua área, né. Um dos benefícios é que quando você colhe o repolho, você sempre acaba deixando algumas folhas. E essas folhas, quando elas são incorporadas no solo, a gente fala que ela passa por um processo de decomposição que acaba liberando, né, fora os nutrientes, né, que parte dos nutrientes que foi aplicado na cultura, ela acaba voltando para o solo, e também o repolho, assim como as outras brássicas, elas são ricas em compostos derivados de enxofre, que quando decompostos, acabam fazendo um controle bastante interessante de patógenos, de fungos, prejudiciais. Então, assim, o Tropicana, ele é um material que, por ser um repolho, por ser uma brasca, ele tem essa característica, ele tem a raiz vigorosa, então ele também vai trabalhar bastante na estrutura do solo, e vai liberar o espaço rápido para você conseguir entrar com outra cultura. Aí agora tem um delayzinho, né, entre a minha apresentação e o que vocês estão vendo, mas eu vou passar para o próximo slide, que aí realmente é um comparativo entre o Tropicana e o material e o cheque comercial, né, do produtor.
e aí vocês conseguem ver, tem bastante diferença entre o desenvolvimento do Tropicana e o outro material. Daí essa foto não tem Photoshop, esses repolhos eles foram transplantados na mesma data, com um manejo exatamente igual. E aí vocês conseguem ver que tem bastante diferença, né, entre o tamanho da cabeça do Tropicana com o cheque da concorrência. Então ele é um material que realmente a gente destaca muito a questão do ciclo, dificilmente ele falha, né, é uma característica genética, essa questão do ciclo dele ser rápida, e também a questão da uniformidade. Aí eu vou passar para o próximo slide, aqui também é o Tropicana contra o cheque que o produtor utiliza, né, o cheque comercial dele. Fora a questão da precocidade, que a gente também consegue enxergar as cabeças, já bem formadas, já bem no ponto de colheita, fora essa questão bastante uniformes, né, a gente consegue ver que se eu tivesse tirado essas folhas externas, realmente vocês iam enxergar, assim, ó, pelo menos 5 cabeças já prontas para serem colhidas. Fora essa questão, também ele se mostrou um pouco mais sadio que o material que o produtor nesse campo estava utilizando. Então, ele é realmente, assim, um material que muito bom, tanto com relação a ciclo, a uniformidade dele no campo, realmente. Eu não posso falar, ele não tem resistência a xantomonas, porém, ele tem uma certa tolerância, então a gente consegue uma sanidade interessante realmente nessa época do ano. Bom, aí o que eu tinha para falar a respeito do Tropicana é isso. A gente vai entrar agora no portfólio de repolho. E por que esse portfólio tá tão interessante, né? Porque a gente possui um exemplar roxo, né, que é o Red Dynasty, um repolho realmente que atende às características daquele mercado que precisa de um repolho mais pesado, um repolho maior mesmo, que é o Astrus Plus. O Astrus Plus, ele fora essa questão do vigor, que ele é um material bastante vigoroso, ele é um material também que pode ser cultivado na maior parte do Brasil, o ano todo. Então, assim, o Astrus, ele realmente ele não possui janela, é um material que em qualquer época do ano, em qualquer região, a gente pode recomendar ele sem medo. Ele realmente é um material bastante seguro, que nos permite essa recomendação o ano todo em qualquer região. Então, quando eu falo em Astrus Plus, eu estou falando de um material extremamente vigoroso, de tamanho grande para médio. O formato dele, ele é semi-achatado, então, assim, ao contrário do Tropicana, que é achatado, o Astrus Plus, ele é arredondado. Então, de novo, tocando naquela questão de complementação do portfólio, o Tropicana, ele veio para complementar o Astrus Plus, realmente. Porque mesmo na questão de peso médio e na questão de formato, eles não são parecidos, eles são complementares, então cada um tem as suas características. O Astrus Plus, ele aguenta bastante tempo no campo, por conta desse vigor dele, realmente ele é um repolho que, se você deixar, ele vai embora, ele alcança 4 quilos, 4,5 kg, ele tem uma produtividade realmente muito alta. Então, inclusive, quando eu fui testar o Tropicana,
Algumas curiosidades, né, eu procurei alguns produtores que já trabalhavam com Astros Plus, e realmente eles gostam muito do Astros, e por se tratar também de um material que já está bastante tempo no mercado, o manejo já dele está bastante consolidado. Então o produtor ele consegue produzir, o Astros realmente alcança produtividades muito boas, com uma sanidade muito boa, qualquer época do ano, muito fácil, porque realmente as pessoas já se acostumaram com Astros, ele realmente é um material muito bom. Ele tem uma ótima sanidade, então, assim, ele aguenta facilmente as épocas mais difíceis, que são de alta temperatura, com alta precipitação. Então, ele é um material que aguenta tranquilamente essa época. Possui uma alta produtividade e tem uma excelente pós-colheita. Ele realmente, assim, é um material plus, ele é um material completo. Quando eu falo de Astros Plus, eu tenho até dificuldades de encontrar pontos fracos nesse repolho, porque realmente ele é um material muito bom, e não é à toa que ele está tanto tempo no mercado. A gente, quando foi procurar um novo repolho, em momento algum a gente falou em substituir o Astros, mas sim de complementar o Astros, porque realmente ele possui muitas qualidades, ele é um repolho realmente muito bom para ser trabalhado. E aí eu vou mudar, vou passar para o próximo slide, aí é só algumas fotos realmente do Tropicana. A foto da esquerda ela não está muito boa, mas é uma foto onde o Tropicana ele era um campo de Tropicana de 4, a média de peso era em torno de 4 quilos. Então, assim, é um repolho, assim, que realmente ele permite, ele dá uma alta produtividade. Realmente, você quer encher caixa com Astros, é realmente muito fácil. E realmente ele tem uma sanidade espetacular. É bastante difícil a gente encontrar, xantomonas com alta presença, se você respeitar a um nível de população adequado, fazer um manejo bacana e não deixar ele largado no campo. Então ele é um material realmente bastante sadio, eh, ele é um material realmente muito bom, que não tem janela, ele serve para qualquer época do ano. Então, o Astros Plus realmente ele é hoje sinônimo de segurança para a gente, porque ele é um material extremamente produtivo, extremamente adaptado ao manejo do produtor, que possui um pacote de um conjunto de características realmente muito boas. Então, ele aguenta a pior época do ano, eh não tem aquela questão da uniformidade, assim, tão perfeitinha igual o Tropicana tem, porém, dependendo do manejo, eu já vi campos também de Astros serem colhidos quase que 90% no primeiro corte, então depende muito do manejo que se faz no campo e também da população que se tem, a gente consegue fazer uma colheita bastante uniforme do Astros também, assim como o Tropicana. É que no caso do Tropicana, a uniformidade ela é uma característica genética, então ele acaba se sobressaindo nessa questão. Mas o Astros realmente, como ele é um material que já tem um histórico, a maior parte dos produtores também consegue uma uniformidade de colheita muito boa com ele. Aí agora eu vou passar para o nosso último repolho do portfólio, que é o Red Dynasty.
O Red Dynasty é o nosso repolho roxo, ele possui um bom tamanho, ele possui uma boa sanidade, na minha opinião, ele tem uma ótima coloração, é realmente, uma cor muito bonita e possui tolerância ao rachamento. Quando a gente fala de Red Dynasty também, eu estou falando de um repolho, relativamente é um repolho roxo relativamente grande, se eu comparo com os materiais da concorrência. Então ele é para um representante de repolho roxo, ele é um material muito bom. Passar para a próxima foto. Aqui é um campo onde a gente consegue ver o Red Dynasty, ele está à esquerda e o material da concorrência se encontra à direita. Ela foi tirada nessa época do ano, então já havia parado de chover um pouquinho, porém, a gen não sei se vocês conseguem reparar, o material da direita, que é o material da concorrência, possui bem mais manchas de bactéria do que o Red Dynasty. E aqui também nessa foto, vocês conseguem ver a questão da coloração, que o Red Dynasty, mesmo aquelas folhas externas, elas têm uma coloração mais viva que a folha do material da concorrência. E eu acho que nessa foto, não vai estar tão nítida essa questão, mas, também, os materiais eles foram transplantados no mesmo dia, com o mesmo manejo, e as cabeças do Red Dynasty, eles estavam mais próximos do ponto de colheita que o material da concorrência. Então, assim, que mostra uma certa precocidade. Eu estimo nesse campo pelo menos uns 5 dias de diferença entre a maturação do Red Dynasty com o da concorrência. Então, mostra em uma foto só duas características muito boas, né, a gente vai conseguir colher antes o Red Dynasty com um nível de doença foliar bem menor que o outro material. Então esse campo foi bastante interessante por conta disso, quando a gente fala de repolho roxo, né. Mudando para o próximo slide, é um comparativo que a gente consegue ver o formato e a diferença na coloração. A gente também consegue, mais ou menos, né, reparar que existe uma diferença no tamanho. Então, o Red Dynasty, ele foi transplantado no mesmo dia que esses outros 2 materiais da concorrência. O Red Dynasty, ele está à sua esquerda, e aí os 2 materiais da direita são materiais da concorrência. E aí nessa foto você consegue ver na foto superior, é uma foto de perfil. Então, o material da concorrência, logo à esquerda, ele é bastante achatado e tem um outro que é mais pontudo. Nos 2 casos, os 2 materiais da concorrência, eles não estavam tão no ponto de colheita quanto o Red Dynasty. Lembrando que foi feito o transplante na mesma data e com o mesmo manejo. E nessa foto também a gente consegue ver a questão da coloração. O material do meio, ele acabou que fica com aqueles veinhos, né, com uma cor um pouco mais clara, mais tendendo para o branco, e o primeiro material da direita também, ele por ter essa serosidade, ele acaba ficando com essa cor um pouco mais apagada, enquanto o Red Dynasty, ele tem essa cor bem viva. Então ele tem uma coloração bastante interessante, quando a gente está comparando com os outros materiais. E aí é isso, gente. O que eu tinha para passar para vocês a respeito do Tropicana, realmente, ele é um material que veio para complementar no nosso portfólio. Ele é bastante uniforme, tem um formato bom, um peso médio muito bom, excelente, na minha opinião. Temos também um Astros, que é um repolho que pode ser semeado em qualquer região, o ano todo,
ele é bastante vigoroso, dá alta produtividade, e aí a gente tem também o Red Dynasty, que ele possui uma coloração muito boa, uma precocidade muito boa, um nível de sanidade também bastante interessante quando a gente compara com os materiais da concorrência. E aí é isso que eu tinha para apresentar para vocês, gente. Lembrando que a Seminis ela tem um portfólio de brássicas com um histórico de sucesso, né? Eu quando falo mesmo de couve-flor ou de brócolis, eu posso falar que a gente só trabalha com materiais top de linha, né? Nós somos líderes em couve-flor de verão, e de transição com a Barcelona, com a Verona e com a Veneza. Temos o Legacy, que é um brócolis que é mais ou menos como se fosse o Astros, né? Ele é muito bom, tem alta produtividade, pós-colheita bastante interessante. E aí é isso, gente. Fico aqui disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida. A Seminis, ela está bastante presente no Instagram, e aí então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem tentar entrar em contato conosco através desses canais, né, das mídias sociais nossas. E aí é isso. Obrigada, Lu. Foi um prazer ter você com a gente. Gostaria de agradecer todos os participantes, né, desse treinamento. O chat